Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ao meditar nesse versículo, o Senhor me levou a refletir sobre como estão nossas emoções e os nossos pensamentos em relação ao esperar o tempo de cumprimento da promessa. Porque estive pensando sobre o segundo dia após a morte de Jesus. Eles estavam todos impactados e emocionalmente destruídos por causa da morte de Jesus. Ele não tinha feito mal para ninguém, só fazia o bem. Ele doou ou se doou por uma causa, curava, orava, jejuava, ensinava, mostrava o caminho, vivia em santidade e comunhão. E mesmo diante de todas as ações e manifestações, o acusaram, chicotearam, bateram, cuspiram e mataram, crucificando numa cruz. A pior morte da época. Todos já com o coração dilacerado por causa do ocorrido, entraram no segundo dia. Esse segundo dia começa a entrar o tempo da espera. É exatamente o período mais crítico da promessa, pois Jesus disse que ao terceiro dia ressuscitaria. E a espera pode ser um mecanismo que gera ansiedade, mas também fé. Pode gerar uma certa dúvida, mas pode gerar uma esperança. Pode nos colocar numa condição de incerteza, mas nos dá a revelação da palavra. Portanto, se formos analisar friamente o segundo dia, ele nos coloca na margem de controlar as emoções e saber o que aconteceu, com a expectativa daquilo que vai se manifestar no terceiro dia. Mas hoje, você pode estar vivendo este segundo dia. Deus te prometeu, Ele te disse, Ele falou contigo, Ele te afirmou. Mas você pode estar pensando: o que eu faço? Como crer diante desse caos? Como continuar depois dessa decepção? Como manter meus olhos firmados na promessa? Mas o Senhor te diz, como lemos: espere, anima-te e seja fortalecido no Senhor. Se o Senhor te prometeu, não fique focado naquilo que está acontecendo no dia, aquilo que suas emoções estão te incitando, aquilo que as pessoas estão te falando, aquilo que querem que faça. Permaneça fiel ao propósito e confie no Senhor. Como vemos que um profeta foi contratado para amaldiçoar, mas não pôde fazer, pois ninguém muda aquilo que o Senhor pensa sobre você. E observe que mesmo diante de algo que pareça já decretado, o Senhor manifesta o seu propósito, como vemos descrito no livro de Números, capítulo 23, versículos 18 a 20. Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Você está compreendendo que não adianta ficar preocupado com o segundo dia, porque o terceiro dia é a promessa. Voltemo-nos inteiramente ao Senhor, deixando Ele continuar tratando as nossas vidas e fazendo com que o segundo dia não seja de incredulidade, de falta de fé e até mesmo de desistência. Ainda que pareça difícil, lembre-se do que o Senhor disse para Abraão, como vemos descrito no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Tudo é possível ao que crê. Jesus disse que no terceiro dia ressuscitaria. Então, mantenha-se refletindo sobre o que aconteceu, mas com um alvo em Cristo e sua promessa. Ainda
que o segundo dia te gere ansiedade e um tempo de espera. Confie, descanse, espere e anima-te, pois aquele que disse, ele o fará. Não é tarde demais para você reconhecer esse amor. Não é absurdo demais começar a crer nas promessas do Senhor. Não é algo estranho confiar no Senhor. O segundo dia pode ser que não passa tamanha a dor, mas a esperança começa a ser revelada nesse dia. Anima-te, pois se temos tempo para fazer todas as outras coisas, não temos tempo para agradecer, conversar, ir à casa do Senhor, glorificar o seu nome e sermos íntimos dele? O segundo dia é o tempo preparado para estarmos convictos da presença do Senhor em nossas vidas, daquilo que temos que fazer, como pensar, como resolver e como nos comportar diante de todas as adversidades. É tempo de adquirirmos sabedoria para tratar de cada caso. Portanto, veja o segundo dia como a preparação para recebermos a promessa. Para algumas, o dia será longo e cansativo, mas continue. Para outros, nem tanto. Mas o tempo é que define sua passagem para o terceiro dia. Que possamos estar prontos para receber a promessa e administrá-la. Portanto, é tempo de preparação, pois a promessa está chegando. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos por este dia. Entregamos ao Senhor estas primeiras horas. Entregamos estas primícias a ti, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, não na expectativa ou da maneira que achamos, mas sim do modo e da maneira que o Senhor tem nos instruído. Portanto, Pai, prepara-nos para tudo que o Senhor tem. Faça-nos compreender, faça-nos viver, faça-nos entender e faça-nos mergulhar nestas águas profundas que nos levam à sabedoria, ao entendimento e ao conhecimento e ao discernimento daquilo que o Senhor quer e já tem, ó Pai, preparado para nós. Então, Senhor, não limite, não deixe nós limitarmos a nossa fé para poder viver este sobrenatural. Usa-nos da maneira que o Senhor quiser. Faça da maneira que o Senhor assim propôs. E cumpra, Senhor, o seu querer em nós. Mas não deixe com que nenhum ou ninguém se desanime ou se apegue às outras coisas ou às coisas desta terra, a ponto, Pai, de se afastar da sua promessa ou do seu propósito. Antes mostre, Pai, tudo o que o Senhor tem preparado para cada um dos teus filhinhos. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Graças te damos. Consagramos tudo aquilo que temos e que somos. Consagramos este dia a ti, para que o Senhor cumpra, estabeleça e viva, Senhor, da maneira, Pai, que o Senhor assim o quiser. Consagramos tudo o que somos, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer em nós. Somos teus, Senhor. Que essa presença se manifeste de uma maneira poderosa e que o seu querer seja grandioso sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.